O seu valor é intrínseco ao que você é. Você é um ser humano e por isso possui valor. Não é a quantidade de bens materiais, não é a sua aparência, não é a sua profissão, não é a pessoa com quem você se relaciona, não são os lugares que você frequenta que dão valor à sua vida. Você tem valor por ser quem você é, por ser um ser humano. Um dos principais fatores que diferenciam os seres humanos dos outros animais é a consciência do eu, a capacidade de formar uma identidade e depois atribuir-lhe um valor. Em outras palavras, você tem a capacidade de decidir se gosta ou não dessa identidade. O problema com a autoestima é a capacidade humana de julgamento. Foi o que escreveu o autor Matthew McKee. Falando de forma bem simples, a autoestima é uma percepção, é um modo como você percebe e julga o seu próprio valor como pessoa. Essa é uma das percepções mais importantes que podemos ter, pois exerce um impacto fundamental em todos os aspectos da nossa vida. Dito isso, podemos fazer algumas perguntas. Será que a autoestima é algo que diz respeito somente à aparência, às características físicas? Você acredita que para ter uma autoestima adequada, positiva, é preciso de grandes realizações na vida? Será que somente pessoas famosas possuem uma boa autoestima? Meu nome é Glauco, sou psicólogo clínico e convido você a se inscrever aqui no canal e ficar comigo até o final do vídeo. Se já foi inscrito, deixa o seu like porque hoje vamos conversar sobre um assunto extremamente importante para todos nós, o modo como percebemos o nosso próprio valor como seres humanos. A autoestima não é algo que deve se basear em coisas como a quantidade de dinheiro que você possui, na fama ou sucesso que conseguiu atingir, mas sim em algo muito mais íntimo, muito mais pessoal. A sua autoestima está diretamente ligada ao valor que você dá a si mesmo. Esse valor é algo que está relacionado a um conjunto de crenças, de sentimentos e opiniões que você tem a seu próprio respeito. Essas crenças e opiniões foram construídas ao longo dos anos, através das experiências e relacionamentos com outras pessoas, principalmente seus pais, familiares mais próximos e o ambiente escolar, que são as primeiras interações sociais que temos como seres humanos. As palavras ditas pelas pessoas a nosso respeito ao longo do nosso desenvolvimento vai fazendo com que essas crenças sejam desenvolvidas e estabelecidas. Uma pessoa que cresceu ouvindo dos pais que ela possui capacidade de aprender, de desenvolver novas habilidades, de superar problemas, provavelmente chegará à idade adulta com uma percepção de si mesma muito mais adequada e positiva, conhecedora do valor que possui como ser humano. Entretanto, aquela que cresceu ouvindo que é burra, que não sabe nada, que é feia, que não faz nada direito, que é incapaz e incompetente, vai ser alguém com uma baixa autoestima, não sendo capaz de reconhecer que nela existe valor. Então, um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da autoestima, quer seja uma boa ou baixa autoestima, é a sua criação, o modo como você foi tratado durante o seu desenvolvimento. Pois é justamente esse tratamento recebido ao longo da infância e adolescência que vai fazer com que você desenvolva pensamentos e crenças sobre seu próprio valor como ser humano. Agora você cresceu, se desenvolveu. Então eu te pergunto, será que aquelas coisas que te falaram quando você era uma criança ou adolescente e que na época você acreditava ser a verdade absoluta sobre si mesmo, sobre o seu valor, continua sendo verdade ainda hoje? Será que você é uma pessoa feia por não estar enquadrada num determinado padrão de beleza? Será que você é um fracassado só porque não conseguiu atingir um determinado cargo no trabalho em pouco tempo? Será que você é um inútil que não consegue fazer nada direito? Tudo isso pode ter sido dito a seu respeito lá atrás, o que fez você se ver como uma pessoa desajustada, incapaz e sem valor algum. Mas e agora? Você continua se enxergando dessa mesma maneira ainda hoje? O pensamento é algo extremamente poderoso, porque ele leva ao desenvolvimento de crenças sobre nós mesmos muito enraizadas. Mesmo que todo mundo possa dizer o contrário, devido a essa crença você continuará afirmando: sou feia, sou burro, sou inútil, sou isso, sou aquilo. A sua visão sobre si mesmo torna-se totalmente distorcida. E por isso as pessoas sofrem, devido a distorções de pensamentos que elas possuem a respeito de quem elas são e da realidade à sua volta. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essas distorções, sobre erros de pensamento que podemos cometer. Vou deixar o link na descrição. Depois que terminar esse vídeo, vai lá conferir e aprender um pouco sobre esse assunto. Então, gente, tudo vai depender, em última análise, do modo como você está interpretando, pensando sobre as suas experiências. Será mesmo que uma pessoa só é bonita se ela estiver enquadrada num determinado padrão de beleza? Todas as pessoas bonitas do mundo são iguais? Possuem o mesmo tipo de corpo? A mesma cor de pele? O mesmo tipo de cabelo? Olha só a volta, pelo amor de Deus. Olha para as pessoas que você conhece.
as pessoas do mundo real, como elas são. Todas as mulheres são como a Gisele Bündchen ou a Naomi Campbell? Os homens são como Henry Cavill? A resposta para essas perguntas é muito simples. Não. As pessoas são diferentes. Elas possuem características físicas diferentes. As pessoas são bonitas de maneiras diferentes. E nem todas as pessoas são bonitas. Ou pelo menos não achamos todo mundo bonito. Você pode achar uma pessoa mais bonita do que outra e isso não é um problema. Não pode ser um problema. Do mesmo modo que as pessoas podem te achar bonita ou não. O que também não pode ser um problema. A sua autoestima não pode depender do que os outros pensam a seu respeito. É preciso entender e aceitar isso. Ao aceitar que as pessoas são diferentes e que não existe um único padrão de beleza no mundo, você vai começar a cuidar melhor de si mesmo. Não para ficar igual fulana de tal, mas para ter um corpo mais saudável, de acordo com o seu biotipo. Isso é fácil? Isso é fácil de falar. Colocar em prática é mais complexo porque vai demandar esforço ao longo do tempo. Porque a sua autoestima levou muito tempo para ser desenvolvida. Foram anos e anos da sua vida ouvindo e pensando de uma determinada maneira sobre si mesmo. Você passou a vida toda desenvolvendo o nível de autoestima que tem agora. Há muitos anos você pratica os maus hábitos mentais que contribuíram para a sua baixa autoestima. Uma autoimagem ruim é a lente de aumento que pode transformar uma imperfeição ou um erro trivial, um erro bobo, num símbolo devastador de fracasso pessoal. Precisará de um esforço sistemático e constante para reverter esse problema. Então será necessário tempo para destruir a sua autoestima e tempo para reconstruí-la de forma saudável. Assuma agora mesmo o compromisso de dispor do tempo necessário. Você deve considerar que a vida humana é um processo dinâmico que envolve um corpo físico em constante mudança, além de um grande número de pensamentos, sensações e comportamentos que se modificam rapidamente. Sua vida, portanto, é uma experiência em evolução, um fluxo contínuo. Você não é um objeto. É por isso que qualquer rótulo sempre será restritivo, genérico e extremamente impreciso. Rótulos abstratos como inútil ou inferior não transmitem nada e não significam nada. A boa autoestima também é muito mais do que simplesmente reconhecer as suas qualidades. É uma atitude de aceitação e de não julgamento de si mesmo e dos outros, porque não existe no universo inteiro um único ser humano sem valor. Reserve um tempo todos os dias para desenvolver a sua autoestima, reconhecendo que você, assim como qualquer outra pessoa, possui qualidades, habilidades, mas também tem os seus defeitos e dificuldades para serem superadas, pois somente assim poderá vivenciar o crescimento pessoal de forma mais rápida e duradoura. Se você não conseguir desenvolver uma boa autoestima, uma visão mais adequada de si mesmo sozinho, não deixe de buscar ajuda profissional. A terapia é o serviço que auxilia nesse processo de autoconhecimento, de autopercepção, que faz toda a diferença no cultivo de uma autoestima adequada, mais positiva e realista. Diz aí nos comentários o que você pensa sobre a autoestima. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam assistir e não deixe de conferir o vídeo sobre erros de pensamentos que está aparecendo aí na tela. Um forte abraço e até a próxima!